Será que um cogumelo psicodélico é então a saída para a depressão? Por que a psicodelia está tomando uma proporção tão grande nas redes sociais? Qual é a função disso? Por que esses cogumelos, essas substâncias psicoativas, elas funcionam de forma tão diferente dos fármacos tradicionais, dos antidepressivos? É seguro fazer uma terapia dessa? Não é? Bom, tudo isso você vai descobrir aqui nesse vídeo. Vem comigo. Bem-vindo ao Medicina Certa, eu sou o Dr. Lucas Oknar, sou médico, apaixonado por neurociência e pesquisador profundo de salutogênese. Salutogênese é a ciência da saúde, todos os componentes que possam promover mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. E hoje o tema é psicodelia. Rapaz, que assunto quente, hein? Quantas pessoas estão falando disso aí nas redes sociais, às vezes sem conhecer muito bem a profundidade desse assunto e até onde nós podemos chegar atualmente, e quantos aspectos precisam de mais esclarecimento para você entender se isso é um hype, se isso é só uma onda aí da internet de informações ou se isso pode realmente vir a se tornar algo muito interessante e que algum dia pode ser que isso se torne uma terapia realmente eficiente. Então aqui eu vou trazer alguns dados esclarecendo com um resumo prático aqui para você de tudo que tem relação com esse assunto, beleza? Então, estamos falando aí da psilocibina, uma substância extraída de cogumelos que tem propriedades diferentes, né? Propriedades psicodélicas. Mas o que significa isso e como é que isso pode servir para alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, a gente entender que os dados que a gente tem atualmente, eles estão sendo de estudos relacionados à depressão grave refratária, beleza? Então quer dizer, os estudos têm sido feitos para pessoas nessas condições e mostraram efeitos bons ou ruins? Bons. Estão mostrando efeitos de melhora significativa em depressão grave refratária. Talvez por isso esse grande interesse nas mídias e nas redes sociais em falar desse assunto. Mas tem mais um assunto mais um tema, uma doença que se mostrou algum benefício com o uso de psilocibina, que é a cefaleia insalvas. É um tipo diferente de dor de cabeça e é diferente da enxaqueca também. Parece que a psilocibina tem propriedades boas de resolver também a cefaleia insalvas. Quer dizer que é para todo mundo? Quer dizer que a gente já tem a terapia? Como é que uma coisa dessa pode funcionar? Bom, vamos entender um pouco melhor. Olha, tudo que eu vou te explicar tá com base em algumas referências que eu posso colocar uma playlist aí na descrição do vídeo, então checa aí embaixo, mas eu não vou ficar citando aqui artigo por artigo, nem quem descobriu. Tá aqui uma chuva de referências, um tempinho se você quiser dar uma olhada, mas fica aí os links na descrição se você quiser dar uma olhada mais profunda. Em primeiro lugar, entenda, a psilocibina, que é essa substância aqui, ela é muito semelhante à serotonina. Você já deve ter ouvido falar de serotonina em algum momento aí na internet de modo geral. A serotonina é essa molécula em que atua os antidepressivos e os ansiolíticos, né? Ansiolíticos. As medicações, os chamados inibidores da recaptação seletiva de serotonina, atuam nesse sistema da serotonina. E veja que interessante como a molécula de psilocibina é semelhante à estrutura molecular da serotonina. E é por isso que tem um interesse grande no funcionamento dessa molécula e como que ela pode talvez um dia produzir efeitos realmente terapêuticos para as pessoas que necessitam. Veja bem como a estrutura molecular ela é muito parecida. E o que difere uma medicação que atua na linha de serotonina da psilocibina? Por que o efeito não é igual? Por que uma pessoa que toma uma medicação que aumenta a serotonina não tem um efeito psicodélico na cabeça ou não experiencia uma vivência psicodélica? Porque não basta simplesmente aumentar a serotonina para ter uma experiência psicodélica. Existe aí nuances, detalhes. Esses detalhes eu vou te mostrar aqui hoje. Então fica aí junto. Em primeiro lugar, alguns mitos a respeito de serotonina que é bom esclarecer, caso você ainda ache que funciona dessa forma. Primeiro ponto, não é a serotonina produzida no intestino que vai até o cérebro produzir qualquer tipo de efeito, tá? Não é. Então não basta você se alimentar de triptofano, como alguns dizem.
que querem corrigir a depressão profunda, melhorando a quantidade de triptofano na dieta. Então isso aumentaria diretamente a serotonina cerebral e isso levaria a uma melhora do quadro depressivo. Em primeiro lugar, serotonina não é a cura da depressão, ok? Mas você já vai entender, fica comigo até o final, você vai entender por que tem um papel importante na cura da depressão, mas não é a solução mágica da depressão, isso a gente já sabe, já venho falando em posts, em vídeo, assiste a live que eu fiz recente, você vai ver outros dados que mostram que não é a serotonina. Mas o ponto que eu quero esclarecer aqui é que a serotonina cerebral não é a mesma serotonina intestinal. Entenda, regente, você simplesmente se alimentar, por exemplo, com carne de peru, que é rica em triptofano, vai curar a depressão de alguém? Não é bem assim. A serotonina cerebral, ela vem de outro local. E aí essa serotonina cerebral é que dá a sensação serotoninérgica. A serotonina intestinal, que vem dos alimentos produzidos no intestino, como dizem, de 80% a 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, sim, mas ela é usada lá também pelos neurônios do próprio intestino, perfeito? A serotonina cerebral, ela se origina de outro local, legal? Se origina da onde, Lucas? Se origina dos núcleos da RAF. Eu vou mostrar aqui onde ficam os núcleos da RAF. E por que então que os antidepressivos atuam de forma diferente da psilocibina? Vamos lá. Onde se origina a serotonina cerebral? Desses núcleos aqui, ó, que estão espalhados nas estruturas do tronco cerebral, certo? Uma área do sistema nervoso central que não é diretamente lá no cérebro, perfeito? Nós temos 3 camadas aqui, o córtex, o sistema límbico e o cérebro mais reptiliano. Ela se origina talvez mais dessa região reptiliana. E aí temos diversos núcleos que detêm a serotonina e os neurônios desses núcleos têm projeções, como você está vendo, para diversas e diversas regiões do cérebro. É a serotonina liberada aqui que tem efeito cerebral, perfeito? É esta serotonina liberada aqui, não é a serotonina do intestino. Então, existem vias diferentes. Isso é muito importante de esclarecer num primeiro momento, ok? E aí, por isso que um psicodélico se faz tão interessante, você já vai entender. E aí, por que tem uma diferença grande entre você tomar um antidepressivo e você fazer uso de uma psilocibina, por exemplo? Porque a psilocibina, ela atua em um receptor específico. Não basta você liberar a serotonina age em receptores. E se a gente faz subdivisões de receptores, tem mais de 7. Mas de modo geral, tem 5. 5 receptores de serotonina. E eles se distribuem no cérebro, não é da mesma forma. Você não tem todos os receptores nas mesmas áreas. Você tem receptores concentrados em áreas específicas. E a psilocibina, ela atua especificamente no receptor 5-HT2A. É só um nome, regente. Não precisa endoidar com isso aqui, tá? É só para entender que de tantos e tantos receptores, a psilocibina atua em somente um. E como que se distribuem esses receptores no cérebro? Olha aí um atlas, que interessante, tá? Ele tá em transparência aí, tudo que seria verde, tá? Então tudo que seria verde é o que tem poucos receptores. Aonde é o receptor 2A? É este receptor aqui. Então aonde a psilocibina age? Olha como ela age em uma área muito abrangente. Ela age no córtex pré-frontal, ela age aqui no lobo temporal, ela age muito na área occipital. Então o receptor 5-HT2A, ele está muito distribuído, mas ele tem uma concentração grande no córtex pré-frontal. Ele tem uma distribuição grande na área que é essa área responsável por tomada de decisões. É o córtex que seria então da terceira camada e que permite com que a gente seja seres humanos e diferencia o comportamento humano do comportamento animal de modo bem resumido, perfeito? Mas também atua no lobo temporal, no lobo occipital, lobos que representam, principalmente o occipital, representa a visão, o nosso mapa visual. Então, quando a pessoa ingere psilocibina, são essas áreas de serotonina que estão sendo ativadas. O receptor 5-HT2A, ele é um receptor de ativação, porque existem receptores que são de inibição.
Perfeito? Então, quando você ativa todos os receptores de serotonina, você tem um efeito serotoninérgico geral. E qual é a sensação? É uma sensação de segurança, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de satisfação pessoal. Não é felicidade, não é que dopamina é prazer, serotonina é felicidade. Não, é satisfação. Por outro lado, quando a serotonina está muito estimulada, inibe o apetite, por exemplo. Por isso que alguns antidepressivos, inclusive, inibem o apetite da pessoa. Porque quando você toma um antidepressivo ou um ansiolítico que trabalha nessa modulação serotoninérgica, você aumenta a serotonina em todos esses receptores. Todos, tá? Todos eles. Então é uma ativação geral. Quando se utiliza um psicodélico como a psilocibina, você está ativando, você não, a pessoa que toma, né? Um subtipo de receptor. Então está ativando essas áreas com mais destaque em vermelho e laranja, principalmente. Perfeito? Pode ver, não vai ativar nada dessas áreas aqui, por exemplo, em excesso. Não vai ativar muito forte aqui, nem aqui. Né? Então entenda, você vai ativar áreas específicas, por isso que tomar um antidepressivo não dá o mesmo efeito de um psicodélico, beleza? Aqui outros cortes para você ver, de novo, as áreas que são ativadas pelo receptor 5-HT2A, legal? Vê que não ativa fortemente aqui corpo caloso, putamen, outras áreas, tá vendo? Não ativa. Ativa só as áreas do receptor 5-HT2A, perfeito? Por isso que o efeito de um psicodélico é muito diferente de um efeito de um antidepressivo, por exemplo, beleza? Então, o que a pessoa normalmente experiencia nessas viagens psicodélicas, por exemplo, induzidas pela psilocibina? Olha como é interessante isso. Em primeiro lugar, você vê que ativa fortemente a área do córtex visual. Então, mesmo que a pessoa faça algum tipo de terapia experimental, que seja com venda, ela vê as coisas. Por quê? Está sendo ativado um receptor da área visual. Então ela vê como se estivesse vendo mesmo. E isso é talvez a principal característica da psicodelia conhecida. Ela começa a ver, e o que acaba acontecendo? Mesmo que a área visual não esteja sendo estimulada por algo que ela está recebendo por luz nos olhos. Então não está passando pelo circuito da via ocular, tá vindo, por exemplo, de um som. E a pessoa começa a ver o som. Então, inclusive, algumas terapias dessas que são feitas em testes, elas usam música em intensidades diferentes, em frequências diferentes, e as pessoas relatam que conseguem enxergar e ver o som. E aí talvez agora você esteja entendendo um pouco mais por quê. Porque a via occipital está sendo muito ativada. E o córtex occipital, o lobo occipital, está sendo muito ativado. Então ela consegue ver coisas que ela está ouvindo. E aí isso tudo é chamado então de sinestesia, a mistura de sentidos. A pessoa refere que pode ver um cheiro, e é uma coisa que não é compatível num estado assim normal de vigília, perfeito? Por isso que é um estado psicodélico, né? E aí começa a misturar as coisas, é a tal da sinestesia. E aí você tá entendendo por que o antidepressivo não dá um efeito psicodélico. Então, por isso que os artistas tentam representar com essas imagens assim, cheia de cores, porque realmente a experiência visual ela é muito forte, tá? E aqui também um adendo. Em primeiro lugar, não estou recomendando que se use, perfeito? Um alerta aqui. Eu estou explicando como é o efeito, para a pessoa entender o que esse tipo de terapia tem de promissor. Como que isso pode chegar a uma melhora? Como é que um efeito psicodélico pode atingir alguma melhora, algum resultado? Por exemplo, como eu mostrei, que a gente já tem alguns dados evidenciando melhora em depressão grave e refratária e alguns dados mostrando melhoria em cefaleia em salvas. E aqui eu estou explicando como é mais ou menos a experiência, certo? Então, a gente tem, avançando aqui, a gente tem uma média assim de início de ação quando se usa a psilocibina de 30 minutos. O pico mais ou menos de 2 horas e a duração do efeito em aproximadamente 4 a 6 horas, tá? Já tem aqui mais um alerta para você, isso ainda não é recomendado, inclusive é ilegal, tá? Inclusive ainda é ilegal.
Mas eu tô trazendo esclarecimentos porque me perguntam muito, e esse vídeo eu espero que sirva aí para um entendimento geral de como é que isso tudo funciona, né? Então, independente de ser uma dose, a tal da dose heróica, ou uma microdose, né? Então, uma dose heróica é conhecida aí por ser 5 gramas, né? Ou microdoses que a pessoa usa 3 vezes por semana, por exemplo, 10 miligramas, na expectativa de ter algum efeito mais moderado, né? Enquanto que tem num cogumelo, Lucas, olha, aproximadamente de 1,2% do peso do cogumelo, mas isso varia muito. Então não é nem seguro consumir cogumelo, que está sujeito a ter muita concentração em um e não no outro, e a pessoa acha que vai estar consumindo, vamos dizer, 10 miligramas e está sujeito a ela consumir 1000 miligramas. Então não é seguro fazer nada disso sozinho, eu só estou explicando como que a coisa funciona. Os testes científicos, eles sempre estão sendo feitos em locais seguros. Por quê? A experiência psicodélica, ela pode abrir quadros de psicose. Às vezes as pessoas têm predisposição a ter psicose, predisposição a quadros esquizofrênicos, e aí ela tem uma experiência psicodélica, está sujeito a abrir mais e aflorar mais aquele quadro. Então não é algo ainda considerado seguro, por isso que está sendo feito o teste muito bem controlado. É ambiente bem controlado, onde a pessoa não pode se machucar, ela não vai poder sair correndo, ela sempre está acompanhada de uma outra pessoa, que seria então algum terapeuta, algum psiquiatra, que está com autorização todo o comitê de ética para fazer aquela pesquisa específica, para a gente descobrir se realmente isso aqui é um caminho ou não de melhoria das coisas, tá? Então tenha essa atenção, ok? Então o que faz o efeito psicodélico e que é muito interessante, né? Ele diminui a estruturação daquela hierarquia que eu expliquei entre as 3 camadas. Então, se você tem o córtex pré-frontal, que é, vamos dizer, o grande inibitório das emoções, que é a área que permite com que a gente tenha mais desenvolvimento pessoal, habilidades humanas, está tudo no córtex pré-frontal, perfeito? Enquanto que, vamos dizer, a segunda camada, que é mais o sistema límbico, é mais das emoções. E o sistema reptiliano, onde reside ali temperatura, pressão, relógio biológico, o ciclo de ventilação, de respiração, são assim áreas mais vitais. Existe uma hierarquia de organização entre essas 3 camadas, posso dizer assim, e a experiência psicodélica muda tudo isso, ela tira um pouco dessa hierarquização. Então o sistema límbico tem hora que toma conta, tem hora que o córtex toma conta, existe uma comunicação muito mais acentuada entre os 2 hemisférios, então é uma experiência que mistura tudo, porque perde esse controle hierárquico que o cérebro tem, ok? Por isso que é tão perigoso uma pessoa que tem tendência à psicose, consumir uma substância dessa e adentrar num estado de psicose que está sujeito até não ter mais volta. Então existe um perigo real, tá? Então cuidado para não embarcar, vamos esperar isso aí avançar mais, tá? Mas olha como é interessante essa abordagem psicodélica e por que isso talvez tenha um efeito terapêutico, né? Primeiro lugar, entenda, a experiência psicodélica, ela reduz o filtro de uma área do cérebro que se chama tálamo, ok? O tálamo, ele é, vamos dizer assim, o grande filtro de detecções. Se você está me assistindo aqui até agora, está achando interessante, por exemplo, você está sentado, você estava sentindo o peso do seu corpo sobre a cadeira ou sobre o sofá, ou onde você esteja sentado. Agora que eu direcionei a sua atenção para isso, pode ser que a sua detecção tátil esteja aflorando para a sua percepção. Perfeito? Esse óculos que está aqui no meu rosto, eu não estava sentindo o peso dele até eu direcionar a minha atenção. Quem faz essa filtragem é como se fosse assim uma grande mesa de som, que você só passa o som daquele microfone, daquele outro, tira daquele instrumento, tira daquele outro, e você só escuta aquelas frequências que você quer ouvir, é o tálamo, tá? E uma experiência psicodélica, por exemplo, com a psilocibina, ela retira esse filtro talâmico, então as detecções corpóreas elas tomam uma proporção muito maior, por isso que aflora os sentidos, tá entendendo? Não tem uma inibição tão grande do tálamo como normalmente a gente tem num estado não psicodélico.
Tá? Então isso é uma outra coisa, vamos dizer, um outro efeito da psicodelia em ponto de vista cerebral, legal? Então por isso que a experiência é tão assim esquisita, é tão diferente e precisa ser feito num ambiente seguro, de uma forma bem segura. E aí as terapias utilizam músicas com frequências diferentes para a pessoa poder assim, ou ver aquele som e tal. Então eles ainda estão testando diversas coisas, né? Mas aí, o que a gente tem de resultado dos estudos? A gente tem de resultado que o efeito antidepressivo talvez seja 4 vezes mais potente do que um inibidor de recaptação de serotonina. E por quê? Se simplesmente, se eu tomo se a pessoa toma um inibidor de recaptação de serotonina e aumenta toda a serotonina do cérebro todo, né? Por que ativar só algumas áreas teria um efeito mais interessante do que ativar tudo? Primeiro ponto, o segredo não está na serotonina. O ponto não é a serotonina em si. O ponto é justamente esse rearranjo das conexões cerebrais. A psicodelia parece promover uma abertura para a plasticidade. O que é a plasticidade? É essa troca de novas conexões. Se a pessoa tinha um padrão de conexões cerebrais que promovia nela um estado constante de medo, porque os circuitos do medo da chamada rede neuronal padrão. Eu tenho outros vídeos que explicam, pode procurar aí no YouTube dos pensamentos acelerados, a live que eu fiz a respeito da neuroelasticidade, você vai entender melhor o que é a rede neuronal padrão. Podemos até deixar um card aqui, se você quiser conhecer um pouco mais, mas é a rede de automatismo, né? A rede de automatismo. Então, se o medo, por exemplo, ele está muito relacionado à rede neuronal padrão daquela pessoa, a psicodelia possivelmente abre uma possibilidade de reestruturação dos circuitos para você modificar a rede neuronal padrão e que ela não se ligue tanto às amígdalas cerebrais ou ao sistema límbico. Que a plasticidade, por exemplo, se fortaleça no córtex frontal ou no córtex pré-frontal. E aí quando a pessoa tem o córtex pré-frontal mais ativado com constância, mais inibição, por exemplo, do medo ela tem. Olha que interessante. Então parece, tudo aponta, todas essas pesquisas que eu estou colocando apontam que o segredo da coisa está justamente na plasticidade e não na serotonina. A serotonina é só um caminho que está abrindo a plasticidade por toda a experiência psicodélica. E é um efeito que os antidepressivos têm muito menos. Eles até podem abrir um pouco a plasticidade, mas depende muito de como a pessoa está se tratando. Não é só tomar a medicação que abre a plasticidade, percebe? Ainda mais uma plasticidade que conecte os circuitos da rede neuronal padrão no córtex pré-frontal. Isso é uma coisa muito específica. Então é um remodelamento e que ele persiste após o uso. Parece que é aqui que está a chave da coisa. A plasticidade. E aí você pode me perguntar, tá, Lucas, mas e aqui o que eu ouço falar a respeito da criatividade? Bom, é uma experiência que modifica tudo ali. A pessoa tem aquela experiência psicodélica fantástica. Será que isso abre a criatividade? Os estudos ainda não chegaram nesse ponto, tá? Por enquanto, os estudos estão avaliando vamos dizer assim, a capacidade terapêutica e não necessariamente a melhoria de pessoas saudáveis, tá? Os efeitos em pessoas saudáveis ainda estão assim pequenos, tá? Tem poucos estudos ainda, inclusive da parte terapêutica. Isso aqui é um assunto que ainda está engatinhando. Mas o que é muito promissor? Os estudos estão sendo feitos em seres humanos já. Então não é só estudo em roedor. Então esses dados de ensaios clínicos e etc, eles já estão sendo trazidos de material em seres humanos, no cérebro humano. Então existem formas que eles estão procurando encontrar como fazer uma terapia segura e que possa promover uma melhoria. Porque, gente, entenda, as pessoas acham que basta ter plasticidade. Se você entendeu o que eu falei agora há pouco, o segredo da coisa está em ter plasticidade, mas de uma forma que modifique para o bem e não para piorar a situação. Se a pessoa abre a condição de fazer a plasticidade e direciona para mais medo, para mais angústia, para mais amargor, se foi uma experiência horrível, está sujeito a piorar a situação e não melhorar.
Tá entendendo? Então, quer dizer, como é que a gente abre a plasticidade e direciona para o córtex pré-frontal, para o lobo frontal, que é onde reside a segurança do homem, a racionalidade, homem digo ser humano, tá? Reside a racionalidade do ser humano, reside a condição de transpassar e atravessar as situações de medo, de angústia, de amargor, de depressão, tudo isso. Precisa que a rede neuronal padrão do automatismo se ligue mais lá, porque senão toda vez a rede neuronal padrão se liga nos circuitos límbicos de medo, de muita emoção, e a pessoa perde o controle emocional, tá entendendo? Então a plasticidade ela tem que se direcionar para o córtex pré-frontal, e isso é fundamental. Então quer dizer, só a psicodelia ela pode promover isso? De modo algum, tá? Por quê? Em primeiro lugar, ela ainda é perigosa, e tem diversos efeitos adversos. A pessoa pode ter, como diz aí, a bad trip. Não necessariamente vai ter uma experiência boa, pode ter uma experiência péssima, assustadora. E aí o que está sujeito a acontecer? Piorar a situação. Por quê? Não necessariamente você ligou os novos circuitos, os circuitos remodelados, né? Os novos circuitos no córtex pré-frontal. Não necessariamente. E se os novos circuitos eles se ligarem justamente nas amígdalas cerebrais? Piorou a situação, não melhorou não. Então a gente precisa ainda estudar mais, e eu espero que isso avance bem para, se for existir uma terapia, que seja uma terapia 100% segura. Porque só abrir a plasticidade e não ter um direcionamento claro está sujeito a gerar uma situação pior. Né? Então, efeitos adversos além da psicose, dor de cabeça, enjoos e outras coisas que está sujeito a acontecer, porque é realmente uma experiência muito forte, tá? Então, não é um efeito único, percebe? É tudo um grande conjunto, né? E aí, o que é o grande ponto da coisa? Se o que faz a melhoria é justamente a plasticidade, então... Lucas, mas enquanto a gente não tem uma terapia dessa, o que a gente pode buscar fazer? Eu já ensino algumas formas de plasticidade dentro do Neurofitness, que inclusive já tem então 2 métodos. Tem a neuroelasticidade e tem a gastronomia cognitiva. Tá? A neuroelasticidade é um modo de regulagem de sistema nervoso e a gastronomia cognitiva é justamente para melhorar a plasticidade direcionada. É justamente para esse ponto. Só que o que eu já estou ensinando nos métodos é algo que tem 100% de segurança se você fizer certo. Entende? Não é uma experiência psicodélica que vai reestruturar todo o cérebro da pessoa e vai saber se vai dar ruim ou vai dar bom. Né? Você tem métodos de abrir a plasticidade que são pelos conhecimentos neurocientíficos que nós já temos. Certo? Que não necessariamente necessitam de uma experiência psicodélica para serem aplicados. E já tem mais de tem dezenas de pessoas já aplicando o método e tendo os resultados que estão querendo, melhorando sua condição mental com protocolos 100% seguros, tá? Segurança de 100%. Então existem formas já de fazer isso. Só que esse vídeo então tem esse alerta, tá? Por que é tão interessante? Primeiro, entenda, não é a serotonina. Não é a psicodelia em si, é justamente a plasticidade. É a possibilidade de uma abertura de novas conexões, novos caminhos cerebrais. E aí, se a coisa acontecer de uma forma que a terapia, com as músicas, com as palavras que eles dizem lá na terapia, durante a experiência psicodélica, se aquilo reformular, redirecionar a rede de automatismo da pessoa para que fortaleça o córtex pré-frontal, possivelmente aí teremos um benefício. Se a plasticidade for direcionada para reforçar o medo, possivelmente teremos um efeito negativo. Tá entendendo? Então quer dizer, não dá para ser uma coisa solta. Não basta tomar o cogumelo. Então, se você tá empolgado com esses hypes da internet, por favor, não vai lá e encontra o cogumelo e faz e toma. Evita fazer isso. Ah, mas eu vi um post americano mostrando do efeito antidepressivo, eu tô depressivo, então, mas você tá entendendo o perigo disso? Tá entendendo o perigo? Por enquanto não é uma coisa segura, por isso que ainda é ilegal, mas as pesquisas estão avançando, espero que se encontre uma maneira 100% segura,
Espero que se encontre. Por enquanto, existem outras, tá? E vou deixar link aí na descrição se você quiser conhecer mais de como funcionam essas outras formas, que são treinamentos, tá? Não é uma experiência única, são treinamentos que eu chamo aí de neurofitness. De que adianta você ter uma musculatura malhada e forte se o seu cérebro não está fortificado nas áreas mais importantes que vão te conduzir a um bem-estar mental, de modo geral, constante e contínuo, mais profundo. Legal? Então, tá aqui o recado da psilocibina, como isso tudo funciona, um resumo aqui dos efeitos da serotonina e do que é plasticidade cerebral, tudo no mesmo vídeo. Eu sei que é um assunto denso, mas eu espero que você esteja aproveitando. Se você quiser que tenha mais explicações, tenha dúvidas, quer que faça um outro vídeo, deixa um comentário. Pô, Lucas, faz um vídeo só de serotonina. Ou, Lucas, faz mais um vídeo explicando melhor a plasticidade, que eu venho aqui produzindo material para você, vim se empoderando de conhecimento para poder ser sempre o regente da sua própria saúde. Um abraço e até a próxima.